uns contatinhos meio ruim aqui. Se Não, falhar, você agora me dá um toque aí que eu tiro. tá bom, agora ficou bom. O meu tá Beleza. bom também? Tá, tranquilo. Beleza. Bom, Ih, hoje o nosso assunto é sobre ansiedade e compulsão alimentar. Vamos esperar uns minutinhos pro pessoal ir entrando na live. Ah, eu achei interessante, Rodrigo, esse tema. O Dr. Rodrigo é colega já de tempos aí, de década, Isso, formado, formado na. Depois eu pedi para você se apresentar, formado em Belo Horizonte, fez cardiologia tá. na Beneficência Portuguesa, né, Rodrigo? Depois você se apresenta para o Isso. pessoal aí um pouquinho. Fala um pouquinho do seu currículo aí. Não, então, já tenho aí um pouquinho de estrada aí, uns 10 anos já de formado, né? Inicialmente fiz na faculdade de medicina, né? E me formei e fiz a residência em cardiologia lá na Beneficência Portuguesa. E depois de uns 6 anos, 6 ou 7 anos como cardiologista, eu vi que faltava um pouquinho a mais para o atendimento dos meus pacientes, né? Eu sentia que diversas doenças cardiológicas estavam correlacionadas aí com alimentação, né? Má alimentação, principalmente, baixa suplementação, né? E principalmente obesidade, né? E aí eu resolvi fazer minha especialização em nutrologia justamente para dar um atendimento melhor, né? Para esse paciente. E estamos aí. Hoje eu atendo como cardiologista e nutrólogo também, né? Além disso, eu faço parte da equipe de nutrologia da Prevent Senior, né? Onde a gente faz a questão de dieta interal, parenteral, né? Lá no hospital. E estamos Certo, atendendo um consultório com as duas especialidades, né? legal. Bom, doutor Rodrigo, a gente trabalha junto em duas das clínicas, em São Paulo e em Mariporã. Como amigo pessoal, não preciso fazer apresentações como É, profissional, posso só recomendá-lo. E igualmente. obrigado. E é uma pessoa muito. Achei interessante a gente fazer essa live, no sentido de falar do momento que a gente vem, né? Eu venho pegando temas, Rodrigo. O intuito Tá. disso foi porque a gente vem pegando temas em que a gente aborda o momento. Então, nesse momento que a gente vem falando de ansiedade, vem falando de isolamento social, esse isolamento social gera repercussões, né, desse confinamento, notícias, mídia, é só coisa, entre aspas, ruim, né? É, Publicando, as pessoas, uns descontam na comida, outros podem descontar na bebida, outros no cigarro, outros na atividade física. Enfim, o foco hoje é a gente falar um pouco da comida, né? Que uhum, é aproveitando o gancho aí para a questão da obesidade ou até mesmo da consequência que isso pode gerar, né, nos próximos meses, que às vezes o reflexo dessa sim, não é só ingestão agora, hoje, né? né, tem o depois aí, né? Então, ah, acho que a gente já pode começar a debater um pouco o assunto. Então eu abro, né, comentando e falando, porque a minha parte, que é dermato, sofre totalmente as consequências disso, né, posterior, desde Sim, celulite, flacidez, sim, estria, acne, né, um monte de consequências, como o próprio Fernando, né, que é neuro, que fez a live no sábado, estava falando assim, a origem do tubo neural e da pele é o mesmo, então sim. acaba tendo uma. Ó, a Artemia é lá de Mariporã, paciente querida, passou em procedimento hoje lá no consultório. E a gente acaba tendo essas consequências, né, da flor da pele. É, Enquanto for acontecendo a live, eu vou pedir para o pessoal ir mandando as dúvidas, isso, pode que eu mandando que a vou, gente vai pode, a gente vai respondendo. respondendo também. Ótimo. Beleza? Rodrigo, É, comenta um pouquinho essa questão da ansiedade, o momento que a gente está, essa compulsão. assim, eu estou vendo muito isso aí no consultório, né? E eu também, meus familiares, né? Todo mundo acho que está passando por um momento muito difícil, um momento que poucas vezes a gente passou, né? Porque geralmente a gente tem um momento de ansiedade ou outro esporádico, né? Às vezes uma prova na faculdade, né? Às vezes alguma coisa específica, né? E agora não, a gente já está aí, vai fazer um mês já, né? Com esses medos e anseios que estão acontecendo, né? Medo de contrair a doença, medo de algum familiar ter algum tipo de problema, né?
E isso acarreta muito no psicológico da gente, né? Não só dos Sim, pacientes, quanto nossos mesmos, né? E o que eu estou vendo no consultório é o paciente ele fica com uma ansiedade muito maior, né? E isso leva a ele mudar a sua rotina, né? Então, a ansiedade vem por essa mudança de rotina. Antes, a pessoa ela ia para o trabalho, né? Saía de casa, acordava cedo, ia para o trabalho, né? Fazia os seus afazeres, tudo certinho. E isso leva a uma alimentação mais regrada, né? A partir do momento que você... Mesma coisa férias, né? Quando você vai sair de férias, você sabe como é que acontece, né? O sim, pessoal bebe mais, come mais, justamente por você não ter rotina, né? E essa questão de ficar em casa, com filho, filha, você também tem o Pedro aí, você sabe que muda muito, né? Os filhos não saírem sim. para a escola. Então faz aquela bagunça geral, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão da ansiedade e da questão da ingesta alimentar, vamos falar hipercalórico, até mesmo desregrada, Sim. ela é provocada por algum hormônio que desregulariza nesse período? Ou é só uma questão psicológica? Qual é o motivo que gera esse desconto aí na comida? Tem alguma coisa que possa controlar essa ansiedade, fora a medicação, alguma O coisa? que a gente sabe que é a parte psicológica é a que mais influencia, né? Essa tensão, essa ansiedade que causa nas pessoas, elas acabam descontando em alguma coisa, né? Tem gente que não acontece nem a questão de comida. Às vezes, que nem você já tinha falado anteriormente, é cigarro, bebida, é alguma válvula de escape que a pessoa tem e ela vai, né? Então, a Certo. pessoa que ela é mais ela dá mais prazer à questão de comida, ela vai focar mais na comida e vai levar isso mais a sério. A pessoa que já fumava, isso aí dá um prazer momentâneo e ao mesmo tempo relaxa ela vai mais para cigarro, né? E assim depende de cada pessoa, né? Mas a tendência é ela aumentar qualquer tipo de, de coisas que causam um certo prazer para ela, né? Nesse momento de aflição, de ansiedade, né? Então, Um dos mecanismos para diminuir a ansiedade seria a prática de atividade física nesse momento. sim, Que eu fiz a live com o Dr. André, né, que é cardiologista lá da BP, colega nosso aí em comum, aham, e a gente comentou, né, o pessoal falou, pô, mas pode fazer? Você pode, em ar ambiente, né, em não é ar que livre, pode, deve, isolado. né? Né, Deve então, fazer, a né? gente até estava falando, por exemplo, você aproveita para fazer meia horinha de caminhada na hora do almoço, você aproveita para tomar sol, fixar a vitamina D, Aham, fazer uma prática aeróbica, acho que acaba diminuindo o nível de ansiedade, entre outras coisas. Então, a prática de uma atividade física, no caso que a gente comentou bastante, aeróbica, leve, pode ajudar a diminuir essa compulsão, é isso? pode, com certeza. Aí já vem questão hormonal, né? Questão de serotonina, tudo. E você tendo uma atividade física regular, né? De preferência diariamente, né? Mas o que eu recomendo para os pacientes é no mínimo 3 vezes por semana, né? Uhum. Pelo menos aí uma meia hora, uns 40 minutos, você já vai começar a ter esses benefícios da atividade física, né? Como você já tinha Certo. falado anteriormente, não só a questão cardiológica, né? Mas a questão psicológica, sim, né? A gente sabe que se você fizer uma atividade física contínua, rotineiramente, né? Você tem essas baixas de níveis tensionais, a pessoa acaba ingerindo menos calorias durante o dia, né? E isso é fenomenal para essa questão de ansiedade, né? Outra Tá. questão também é o tipo de alimentação, né? A gente, nesses momentos, a gente começa a tentar procurar alimentos mais prazerosos, né? E às Certo. vezes um pé de alface não é uma coisa tão prazerosa assim, né? Mas isso por conta do aspecto, ou, por exemplo, o pessoal fala, chocolate, o pessoal gosta de chocolate porque libera endorfina, serotonina, Sim. essas coisas todas. É mito, é verdade isso? Não, Tem algum tipo de alimento? Até vou inverter a pergunta. Tem algum tipo de alimento que, por conta disso, se ele ingere, diminui essa ansiedade? Não estou falando para estimular o uso, mas a pessoa sim, come muito chocolate porque quando come diminui essa ansiedade. Tem algum tipo, está ligado tem. assim, caloria com ansiedade?
Ou gordura com Está ansiedade, como é ligado que é? muito o tipo de... Aí a gente já vai entrar numa questão mais técnica, que é o tipo de alimento que você come, né? O carboidrato e a gordura, eles causam uma saciedade maior, né? Eles causam um prazer maior, né? Então, por isso que quando você está ansioso, você não come uma cenoura, por exemplo. Você cai mais na questão de açúcar, né? E que nada mais é do que junto carboidrato com açúcar, né? O E isso causa... carboidrato, ele é um açúcar. Não, o carboidrato você tem o carboidrato, as proteínas, os macros, nutrientes, que a gente chama, né? Que é o Eu carbo. fiz essa pergunta porque me perguntaram aqui. Né? A Ah, assessoria mandou aqui. A assessoria está acompanhando, está puxando algumas dúvidas que o pessoal quer às vezes manda saber em direct, né? se carboidrato é açúcar. Porque o pessoal fala, por que o diabético não pode comer carboidrato? Porque está É, ligado à questão de açúcar. Mas vamos é. aproveitar aqui a pergunta da Monte, da Leuze Monte, está sempre acompanhando, hein, Leuze? Toda a live está presente. Obrigado pela participação de sempre. Ela teve labirintite, mas estava controlada. Só que agora as crises voltaram. Tem a ver com a ansiedade do isolamento? Olha, eu acredito que possa ter, sim. Agora, se tem alguma coisa a ver com nutrição, eu acho que não, né, Rodrigo? Diretamente não, né? O que pode ser é a mudança de hábitos alimentares que ela teve, né? Às vezes ela estava acostumada a comer certos tipos de alimentos em certas quantidades e agora com essa mudança toda, provavelmente ela mudou o tipo alimentar dela, né? E aí pode piorar diversos tipos de doenças, né? Como a Tem algum labirintite. tipo de alimento que desencadeia a labirintite, por exemplo? Porque tem pessoal que fala que de enxaqueca tem, né? Tem alguns que dizem, Enxaqueca mas de tem. labirintite não, né? Especificamente, creio que não. Eu acho que é mais ligado a uma questão emocional mesmo, que Emocional. acaba agudizando um quadro da labirintite, né? O Dori Edson está perguntando aqui, ó, Doreto, mas já é paciente uma meu, quebra de... Hã? Doreto, paciente meu lá na nutrologia, Ah, legal. virou um amigo Obrigado, Dori já, Edson. né? A gente tá tendo resultados bastante bacanas aí com ele. A Pode pessoa fazer já a está, pergunta. às vezes, habituada à alimentação errada, uma rotina sedentária, e aí, nesse momento, acha mesmo que a pessoa vai fazer um exercício aeróbico? Olha, Doriades, eu espero que sim, né? Que você já tenha Eu uma acho assim, motivação, é né? o que eu falo para o paciente. Tem muitos pacientes no consultório que falam assim, não, doutor, eu não tenho tempo. Então, essa desculpa agora acabou, né? É. Porque tempo é o que está sobrando. E tem alguns que já vieram falar para mim, falaram, doutor, pô, agora eu estou tendo mais tempo, eu estou em casa, e aí eu comecei a fazer um pouco de atividade física, né? Certo. Então, Espero que as pessoas até aproveitem esse momento para repensar suas rotinas, né? sim, Né? A Dona Luiz é paciente minha lá de São Paulo, muito querida também, está acompanhando ainda a live. Ô, Dona Luiz, é um amor de pessoa. O Leandro está perguntando, ó, alguns alimentos melhoram a disposição. Eu acho que ele quis dizer se são algum tipo de estimulantes, né? Algum tipo de... Tem alguma coisa ligada? sim. Igual o pessoal usa muito Falando, energético, né? Tem alguma coisa nesse sentido? voltando um E pouco eu, aí, e eu vou fazer uma pergunta na sequência que já mandaram aqui, tá? De pode acordo com a tua fazer. resposta. Voltando um pouco naquela questão do carboidrato e açúcar, só para a gente fazer um link aí para continuar. O carboidrato, depois que ele é digerido, ele acaba virando açúcar, né? Acho que o microfone está tá falhando um pouquinho. Parou? Melhorou? Melhorou. Então, aí o carboidrato ele vira um açúcar, né? Por isso que quando a pessoa é diabética, eles falam para não diminuir a porcentagem de carboidrato na alimentação, né? Porque ele acaba virando açúcar e todo açúcar que está em demasia no organismo, ele acaba virando gordura também, né? Ele acaba fazendo depósito de gordura. Tá? Então, no metabolismo é que ele se converte lá no Isso. açúcar. Né? O carboidrato. A gordura, tudo que você come em demasia, seja proteína, até proteína você pode virar gordura, né? Então, por isso que o paciente faz dieta virar low carb, gordura? pode. Porque tudo, você imagina que seja tudo uma questão de balança, né? Você tem que gastar, tá chiando um pouquinho aí, Marcos. Você tem que gastar mais do que você ingere, senão acaba virando gordura, né? Lógico que o carboidrato ele tem uma predisposição mais fácil de virar gordura do que a proteína, né? Mas o Alex Borges também é um colega nosso aí de pista da moto velocidade, acompanhando a gente aí nas lives. O Rodrigo que já teve uma carreira curta aí na moto velocidade, né, Rodrigo? Ainda também continua. andei com vocês.
mas o Chevas, nosso amigo Chevas, está acompanhando. Ó, o Leandro complementou a pergunta dele, acho que na verdade tentando esclarecer um pouco mais. Se Tá, algum tipo de entendi. comida pode dar mais Tem, disposição para exercício. tem. Porque eu acho que era o que eu ia te perguntar justamente isso, deixa eu fazer o gancho. O pessoal fala, come um carboidrato leve, um lanche de pão com cenoura e queijo cottage antes de treinar. Aham. Outros, né, que nem eu que pedalo, sabe que eu pedalo de final de semana, né, mas no ritmo intenso. A gente ingere aquele carboidrato pastoso ou líquido, Os a cada carbups, 40 né? minutos de pedal de Isso. esforço, a gente vai repondo e tal. Comenta um pouquinho dessa. Você pode complementar um Pode, pouquinho lógico. falando dessa suplementação? Assim, o que a gente sabe é que o carboidrato ele dá uma liberação de energia mais rápida, né? Tá. Diferente da gordura e da proteína. Por isso que a gente ingere carboidrato antes do treino, né? Os pré-treinos, né? Eles têm carboidrato, tem pessoa que usa palatinose também, que é um outro tipo de carboidrato, no pré-treino, né? E deixa as proteínas, tudo para o pós-treino, né? Que é uma questão de recuperação muscular, né? Então, o Proteína, carboidrato. aquelas barrinhas de proteína no meio de uma atividade física não seria a melhor Não, opção. não seria a melhor opção. A gente deixaria isso aí para ser usado no pós-treino, né? No meio do treino seriam essas Deixa eu te... É melhor. cardápio, né? Que são carboidratos. Tava falhando um pouquinho. Melhorou, né? Pronto. Melhorou. Então, e aí os carboidratos, né, de rápida absorção são os que são indicados aí um pouco antes do treino ou intratreino também, né? Tá. E questão da disposição que ele perguntou, tem que ser carboidrato, tá? Não sei se alguém de vocês aí já tentaram fazer uma dieta low carb ou sem carboidrato nenhum. Vocês podem ver que a disposição diminui, o treino não rende tanto, né? E dá dor de cabeça, né? Cefaleia, tudo isso aí pode acontecer. A Porque atividade dieta carb não é muito legal para quem faz uma atividade física, é não, isso? quem faz atividade muito intensa, vamos supor, que nem você, vai pedalar 3 horas de bicicleta. Se você não ingerir carboidrato, não é Por isso que eu estou te perguntando, porque por exemplo, quando faz uma atividade extensa, de pedalar 80 km, 60 km por Aham, treino, geralmente a gente abre com um carb meia hora antes da prática, a cada 40 minutos eu vou repondo, e isso. no meio do pedal uma barrinha de cereal de proteína, né? Cereal, uma barrinha de proteína e tal. No término, às vezes o pessoal até fala de tomar BCAA para reconstituição muscular e tal, né? É, Como é é? utilizado também, né? Tem gente que faz a utilização do BCA intratreino e no pós-treino, né? No intratreino, para você, dependendo da quantidade do tempo da atividade física, assim, passou de 1 hora, a gente já recomenda colocar um pouco de proteína, assim, principalmente proteína de fácil absorção, né? Depois de 1 hora de treino, né? Então você começa a suplementar um pouco mais de proteína e continua suplementando carboidrato, né? Então o que eu faço não é errado. Carb um pouquinho antes, meia hora antes. Lógico, Isso. cada 40 minutos o carb, 1 hora e meia de pedal, uma barrinha de proteína, tudo Pode ser bem. feito, pode ser feito. Né? Ó, Eu prefiro, vamos supor, BCA. Oi. a Paty Moreno entrou aí, a Paty a gente vai estar na live amanhã à noite falando de como manter o casamento em época de isolamento social. Importante, né? Muito Tem importante bastante aí. tempo discussão desse assunto aí. É. Mas, oi, Rodrigo, eu te cortei. Não, então, o que a gente prefere em treino seriam para a questão do carboidrato, da proteína, né, seja mais líquida, né, porque aí a absorção é mais rápida, né? Vamos supor, Tem BCAA, na... isso, você tem hoje BCAA em pó mesmo, né, que você pode misturar, você deve ter isso aqui na tua bicicleta, você já leva, né, e aí você pode tomar no meio do treino para frente, né. Levando o assunto ainda nisso, que o pessoal acaba. Ó, o Constantino elogiou a gente. Obrigado, Constantino. A gente vai estar Grande aqui vem, hein? Falando abraço, sobre. Constantino. O gancho, a gente fugiu um pouquinho do tema, que é a questão da compulsão Sim, alimentar. Vou fechar esse assunto. Muita gente, eu vou falar porque eu acho que é um problema que o Gasparotto, nosso amigo aí,
também está na live, brilhantemente. Aliás, ô Gaspa, a gente tem que marcar a segunda live falando daquela questão do isolamento social, hein? Do desisolamento social. O pessoal fala de tomar um energético antes de fazer uma atividade física. O Gaspar já expressou a opinião dele numa outra live. O energético, pessoal, né? A gente sabe, a gente que anda de moto, pessoal, antes de entrar na corrida, toma energético. O cara vai correr, acho que o energético vai dar uma. Na verdade, ele está correndo um risco, não é verdade nisso? Tudo é uma questão de quantidade, né? Logicamente que a pessoa não pode ter nenhum problema cardíaco muito intenso, nenhum problema de arritmia, né? Porque todo estimulante pode aumentar esses problemas prévios que o paciente possa ter, né? Mas tudo é uma questão de quantidade, né? A quantidade de cafeína, de taurina que contém nesses energéticos, né? Eu creio que uma latinha ao dia, não seja, se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação para isso, não tem tanto problema. O problema do energético é que o pessoal abusa um pouco, né? E quando é alcoólica também, né? Né? Que é o que mais o pessoal você vê fazendo, né? Em vez de, não se toma só uma lata, se toma várias e junto com bebidas alcoólicas aí, com teor alcoólico alto, né? Vodka, whisky, enfim, né? Aí sim já é uma coisa, a gente está falando de coisas distintas, né? Mas um energético como pré-treino, né? De preferência sem caloria, não vejo muita restrição, não. Mas, logicamente, que isso aí tem que ser individualizado para cada um, né? É uma coisa que serve para mim, às vezes não serve para você e vice-versa, né? Olha, a Karine está perguntando por que é tão difícil Isso. voltar para a dieta depois de comer refeições com muito açúcar. Tem alguma dica? O que acontece, Karine? Não só com muito açúcar, ou como carboidrato também, né? Como a gente já falou anteriormente, o carboidrato, depois que é metabolizado, ele vira açúcar. Porque tem uma questão, Karine, que chama insulina, né? A gente tem um pico de insulina muito alto. Você imagina assim, o carboidrato ele vai virar açúcar e esse açúcar, ele não pode ficar correndo na corrente sanguínea, né? Ele tem que entrar para dentro da célula, né, para formar energia. Então, o seu pâncreas ele fabrica muita insulina. E esse pico de insulina, ao mesmo tempo que ele sobe muito, ele cai muito rápido. Entendeu? Então, por isso que você tem uma grande diferença daqueles pacientes que comem muito carboidrato e pouca proteína. Eles estão sempre com fome. Entendeu? Eles sempre estão comendo. É aquilo lá. Você come um McDonald's, daqui 2 horas você está com fome. 2, 3 horas está com fome, por mais que você comeu muita coisa. Então, Karine, depois de comer refeições com muito açúcar, vira um ciclo vicioso. Porque você come muito açúcar, o seu pico de insulina é muito alto, e ao mesmo tempo que ele sobe rápido, ele cai muito rápido. Entendeu? E aí carboidrato piora. Desculpa, deu uma cortada. Está com uma dieta com muito carboidrato, acaba até piorando o pico de insulina ou não? Sim, toda vez que você ingere muito carboidrato, você tem esse pico. Entendeu? E aí se transforma num ciclo vicioso. Que você tem a necessidade de comer muito carboidrato, você tem esse pico, e aí quando cai, o corpo pede de novo, né? Então, um teste que eu falo para os meus pacientes fazerem é o seguinte: começa a comer só proteína no café da manhã e vê como que você se sente no almoço. Proteína. Vai fritar um bife no café da manhã? Não, ovos, né? Ovos. Quem não gosta de ovos, às vezes, deixa eu só tirar esse microfone aqui que estava baixo. Ovos, né? Ovos, você pode fazer alguma mistura de algum whey protein com alguma fruta, entendeu? Ou fazer mesmo um mousse de whey protein, né? Tem diversos estudos que a gente sabe o seguinte: que quanto mais proteína você ingere no dia, principalmente na manhã, menor o consumo calórico durante o restante do dia todo, né? Sério? Então, por você não ter esse pico de insulina tão grande que o carboidrato dá, você tem uma saciedade muito maior com a proteína. Faz esse teste.
Entendeu? Em E a vez de você história comer um pão com manteiga, come proteína. é, Oi, desculpa, cortou. pode ter frango no café da manhã? Frango? É, comer Pode. um peito, pode? Pode, pode. Você tem que contar, e aí o ideal é uma nutricionista também, né? Lá no consultório a gente tem a doutora Monique que trabalha comigo, para Sim. fazer a dieta específica para cada um. Porque o que acontece? A dieta, ela tem que ser prescrita, uma dieta específica para você. Isso aí eu falo para os pacientes também, toda primeira consulta eu falo. Uma dieta para mim não serve para você. Por quê? Você tem a sua taxa metabólica diferente da minha. Tá? Taxa metabólica, para quem não sabe, é o quanto o teu organismo gasta de caloria sem você fazer nenhum tipo de atividade física nem nada. Ele, quanto ele gasta para você sobreviver. Né? E a dieta também tem que ser uma dieta específica para você. Se você gosta de comer frango no café da manhã, entendeu? Dá para fazer uma dieta com isso. Não, creio que não seja a realidade de todo mundo, né? Mas dá para a gente incluir. E isso que é a grande diferença que uma nutricionista faz, né? Ela adequa uma dieta específica para você. Que nem eu não consigo comer mais do que 4, 5 vezes durante o dia. Entendeu? E se vierem fazer uma dieta para mim, não, tem que comer a cada 3 horas, para mim não funciona. Entendeu? Sim. Mas, logicamente, isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta, tem gente que quer comer de 3 em 3 horas, né? Certo. Tem Tá? uma pergunta aqui do Leandro perguntando se nessa época de quarentena Ah, é melhor reduzir carboidrato, assim, se é melhor reduzir carboidrato e aumentar a proteína, então. Eu acho que é uma é. questão de balanço, né? Já que estamos na quarentena, a nossa atividade física está reduzida. Depende, né, Leandro? Tem gente que não está assim, né? Leandro, para quem não sabe, é meu irmão, que está aí sedentário. A todo custo eu falo para ele fazer alguma coisa e não está fazendo nada, né? Qual a recomendação? Reduzir o carboidrato e aumentar a proteína. Sim, isso é uma estratégia, né, que a gente faz, tá? É uma estratégia para aumentar a saciedade, né? E também você pode perceber que você não consegue comer a quantidade de proteína com a mesma que você come carboidrato, entendeu? Você começa a comer a proteína, aquilo lá que eu falei, a saciedade é muito maior, então você não consegue ingerir tanta caloria que nem você consegue ingerir comendo carboidrato. Então, é uma estratégia sim, é uma estratégia você começar a aumentar o consumo de proteína, né? E diminuir um pouco o carboidrato. Tá? Eu não sou a favor também de cortar carboidrato, tá? Essas Tem dietas. uma dieta aqui, então assim, só para ver se eu estou entendendo e costurando o assunto aí. A questão da ansiedade e essa compulsão alimentar, que ela pode estar exacerbada nesse momento de isolamento social. Então, a ideia é a gente tentar aumentar a quantidade de proteína no café da manhã para diminuir esse pico, para aumentar o tempo de saciedade. É isso? Isso, Falando do assunto, ansiedade e compulsão. Então, se a gente isso. aumentar no café da manhã, vai ajudar, é isso? Sim, vai ajudar. Não, mas aí a gente entra numa questão que não vamos colocar a culpa só no carboidrato e na falta de proteína, né? Tem aquela Certo. questão de atividade física, né? Tem outras coisas que a gente tem que fazer associadas para melhorar essa questão da compulsão, né? Uma das estratégias é essa diminuição de carboidrato e aumento de proteína, sim. Né? Isso a gente teria uma melhora com certeza. E aproveitando o gancho da Mari Santo aí, que perguntou sobre uma dica para as crianças. A gente sabe que é uma realidade a obesidade infantil, Sim, né? com certeza. Eu estou com E diversos pacientes, infantis não digo, mas pré-adolescentes e adolescentes, já entrando em classe de obesidade até obesidade mórbida, né? criança, a recomendação é a mesma do que no adulto? Essa história da proteína, do carboidrato, tem algum cuidado especial para a criança? A criança, assim, a gente não pode restringir nada, né? O grande problema da criança é o tipo de alimento que os pais estão oferecendo, né? Então, quando eles passam em consulta comigo, eu foco nos pais, entendeu? Porque a criança, ela vai comer o que oferecem para ela, né? Lógico que às vezes isso aí pode se tornar um ciclo vicioso, né? De a criança já está tão acostumada em só comer besteira, e a hora que o pai começa a falar não, né, isso aí cria um problema. Então, É, essa alteração ela tem que ser gradativa, né?
você vai retirando, principalmente alimentos industrializados, né? Uma frase que eu tenho, que eu falo para os pacientes também, desembale menos e descasque mais, né? Porque isso é o que está acontecendo muito, né? Os pais, por facilidade, né? E até por questão palatável, dá muito alimento industrializado, né? Hoje você não vê criança mais comendo fruta, você não vê criança comendo legumes, né? É só coisa industrializada, muito açúcar, né? Desproporção proteico, carboidrato também, né? Isso aí com certeza é o que está levando ao aumento aí significativo de obesidade infantil, né? Com certeza. Você acha que essa história, uma coisa também que eu percebo e falo muito é tentar as pessoas não mudarem o seu hábito de vida, porque Sim, nessa época que está mais em casa, o pessoal fica assistindo filme até mais tarde. Eu até comentei isso com o Fernando, que é neuro, sobre a questão do ciclo circadiano, né? Dorme sim, mais tarde, acorda mais tarde, e acaba atrapalhando toda a questão da dieta. Então muda essa rotina. muda. Eu não sei fazer algumas perguntas sobre isso, porque a gente se fica acordado até mais tarde, jantou, daí vai comer uma pipoca, pega um pacotinho de bis, e aí vai indo porque está vendo um filme. Ah, Né? Caso tem algum cuidado, assim, eu vou, desculpa, a pergunta é outra. O uso, por exemplo, da melatonina, que o pessoal usa muito para dormir, que pode certo, ajudar, ela pode ajudar a controlar essa questão do ciclo circadiano nesse período que o pessoal acaba descontrolando por pode. conta de outros estímulos, vamos falar assim? Pode. A melatonina, né, qual que é a função dela? Ela é um hormônio do sono que a gente tem. E com o passar da idade, a gente vai diminuindo a produção. Né? Por isso que um bebê recém-nascido dorme 20 horas e um velhinho de 90 anos dorme 4 horas e já está, né? E já não consegue mais. Travou o Marco? Voltou. Não. É, tá. Aí você ocorre esse decréscimo, né, de produção de melatonina, tá? Então a melatonina, eu indico bastante para os pacientes, principalmente para quem está com dificuldade de dormir, né, que tem uma ansiedade muito grande aí na parte noturna, tá? Só que ela tem que ser usada em ambiente escuro, né? Não adianta você tomar melatonina e ficar aí num ambiente claro como esse, né? Nem de TV ligada, nem nada disso, né? Você tem que estar no quarto mais completamente escuro que você conseguir. Por isso que Não, ela eu... degrada. Oi, não entendi. Se você tomar e ficar no ambiente claro, você vai acabar degradando, né? Degrada a melatonina não faz o seu efeito, né? E a melatonina tem diversos estudos também, até em questão de obesidade, né? Ela é uma potentíssima antioxidante também. Então, eu já tomo há muito tempo, a minha esposa toma também. A qualidade do sono melhora, né? Você começa a sonhar, né? Às vezes tem pessoas que sonham, eu pergunto sempre para os pacientes, você sonha? Fala, não sonho. Por quê? A pessoa, quando não sonha, ela não entra no sono REM, que a gente chama, né? Que é Hein? aquele sono mais profundo, né? Que é o que realmente É. descansa, né? Então, ela fica num sono superficial a noite toda e é aquela que acorda cansada, né? Parece que dormiu, mas não descansou efetivamente, né? Aham. Então, é um hormônio bem bacana, né? O grande problema que eu vejo, também recebo diversos pacientes lá falando, não, doutor, eu já tentei, mas eu não me adapto bem, é a questão da dosagem, né? O pessoal geralmente vai para os Estados Unidos, alguém traz para ele 10 miligramas, 5 miligramas. Eu, especificamente, acho muito, né? Eu acho que é uma dosagem muito alta, eu acho que a gente pode começar com uma dosagem menor e aí gradativamente ir melhorando, né? Eu recomendo para alguns pacientes, inclusive pacientes que têm uma idade um pouco maior, como antioxidante e como um dos mecanismos de tratamento mesmo, de até para envelhecimento, Sim, flacidez, ruga, sim. né? Ele é um antioxidante muito forte, né? Está perguntando aqui se as pessoas, vou fazer duas para pessoas que são diabéticas e estão em domicílio. As pessoas que estão usando esses medicamentos para controle de glicose, jardiance, glifagem, Que ou até faz, né? mesmo falar aqueles injetáveis, né, que o pessoal espeta na barriga para controlar, para emagrecer. Aham. Esse momento de confinamento, tem algum problema? Está usando a longo período? Ou tem alguma ressalva para fazer? Algum cuidado específico? Não. Mas as medicações para diabetes ou para emagrecimento?
Que aí são Ah, coisas... aqueles hipoglicemiantes, como Victoza, eu vou fazer isso. Tá. Vou responder das duas formas, é o que o Constantino perguntou, né? O Jardiance e o Glifage são hipoglicemiantes orais, né? Com certeza isso foi diagnosticado uma diabetes, né? Seja por glicemia de jejum alterada, ou hemoglobina glicada, ou outros exames que são utilizados aí para o diagnóstico de diabetes. Esses são de uso contínuo, né? Tem que ser mantido o uso, tá? Porque senão a piora da glicemia vai acontecer, né? Em referente a esses outros injetáveis, né, que você falou, né, que o pessoal está usando aí para perda de peso, né, eu gosto deles, eu sou totalmente adepto a eles, tá? Desde que o paciente não tenha nenhuma contraindicação para ser feito uso, né? O paciente que é obeso, ele já tem uma predisposição a diabetes muito maior do que quem não é obeso. Então, essa medicação, inicialmente, ela foi criada para tratar o diabetes, né? E aí viram que quem estava usando estava perdendo peso, né? Um dos mecanismos de ação dela é diminuir o esvaziamento, o tempo de esvaziamento gástrico. Então, o alimento ele fica um pouco mais parado, né, na região gástrica e dá uma saciedade maior, e aí a pessoa come menos. Outro método que ele funciona, aí cai naquela questão da insulina que a gente falou. Ele, por ser um hipoglicemiante, ele também diminui essa questão do nível de insulina. E Tá. perder peso com insulina alta é um pouco difícil, né? Porque a insulina alta dificulta, né, a perda de gordura em si, né? Porque ela está sempre alta. Você não usa essa questão da gordura como fonte de energia, né? A Cris Nicolau está falando que está difícil de seguir a dieta nessa época de quarentena. Ah, Cris, aí tem que ser perseverante. É complicado mesmo. Mas uma dica que eu vou reforçar, né, é se você fizer atividade física, a fome vem e você consegue controlar melhor essa questão da dieta, né? A Jaqueline, ela é pré-diabética, gosta de comer de manhã panqueca de aveia feita com ovo e meia banana e canela sem açúcar. Ah, vou aproveitar. O pessoal fala que a canela ajuda a emagrecer porque aumenta o metabolismo, né? E É, a dieta da Jaqueline aí tá adequada? então, é difícil a gente falar de uma dieta tendo só uma refeição, né? A gente tem que olhar, né, o histórico alimentar dela como um todo, né? Então, logicamente que ela está fazendo panqueca de aveia, né, é um carbo que não é ruim, né, para o diabético, mas tudo é questão de quantidade, né? A pessoa fala assim, não, vou comer batata doce, mandioca, né, que tem um índice glicêmico mais baixo, mas não adianta você comer um caminhão disso aí também, entendeu? Então, tudo tem que ser, logicamente, que entre ela comer um pão francês e aveia, lógico que a aveia é melhor. Mas também não adianta ela comer numa quantidade muito exagerada, né? O Dorielson Aproveitando. tá, Desculpa. não, aquele paciente Dorielson está falando, ele está fazendo 8 refeições, né? Eu sei, não é pouco. É o plano dele, né? É um paciente que a gente está aumentando massa muscular, então a ingesta calórica dele tem que ser mais alta mesmo, né? Mas é isso aí, cada um tem um objetivo e cada um tem um plano alimentar para a gente chegar nesse objetivo. Se quer ganho de massa muscular é um tipo de alimentação, se quer perda de gordura é outra, né? Então cada um tem que ter uma dieta específica, né? Eu recomendo para os pacientes nessa época, que eu tenho aqui, que não é só nessa época, é a questão da. E nessa época da ansiedade, o paciente que ele é muito ansioso, eu recomendo, né, eu que faço a parte da dermato, até cuidar bem da parte antioxidante, então evitar dietas que são inflamatórias ou dietas que possam gerar radicais livres, né, Sim. ou hábitos que acumulam radicais livres e radicais oxidantes, porque o oxidante ele vai gerar um envelhecimento, e aqueles pacientes que estão, né, em atividade, que eles suplementem no colágeno, a proteína. Eu falo da minha parte, que é o colágeno, que acaba enriquecendo com silício, antioxidantes, resveratrol, oxim, entre outros,
para cuidado com a pele. Porque uma coisa é você tomar o colágeno, né, que é uma molécula grande, outra coisa é você tomar Sim. um peptídeo de colágeno que lá na pele vai se transformar em colágeno. Inclusive tem uma live que eu fiz essa semana sozinho de 30 minutos falando sobre colágeno. Quem quiser pode entrar lá no perfil que está salvo lá no YouTube, inclusive. Então, eu acho que é interessante as pessoas suplementarem colágeno nessa época até para melhorar a tonicidade da pele, para evitar a flacidez, mas tem que ser orientado se eles quiserem alguma dica. E até coloco o doutor também. Alguma dica para mandar lá mandar um direct para mim, que eu acabo ajudando, aconselhando. Se tiver alguma dúvida da parte do Rodrigo também, que não quer expor aqui, acho que Sim. pode mandar direct para ele, né, que ele vai respondendo. Mas eu acho que é interessante. Antioxidar agora, esse é um período que está Sim. muito ansioso, então antioxidar é interessante. Cuidado com dietas, né? Então fazer uma dieta mais anti-inflamatória ou não inflamatória e a atividade física moderada, né, aeróbica aí meia hora por dia na hora do almoço, que já aproveita e já fixa a vitamina D, não precisa ficar tomando vitamina D, que não tem nenhum estudo que comprova a questão do coronavírus com a vitamina D, que foi um tema que a gente discutiu na outra live também. A Lena está perguntando aqui se tem alguma relação de carboidrato com esteatose. Esteatose, até onde eu sei, ele é gordura no fígado, né? Mas é aquilo que eu falei. A esteatose hepática, ela é causada por excesso de carboidrato, tá? Quando você come muito carboidrato, você engorda, né? Não tem jeito isso aí. Quando você come uma quantidade excessiva de carboidrato, o corpo estoca isso aí em forma de gordura, né? E a gordura não vai só aqui para o pneuzinho da barriga, né? Ele acaba indo para o fígado, né? Onde o fígado é o nosso órgão mais importante na questão metabólica, né? Então, o que eu vejo muito no consultório é isso aí. O pessoal começa a perder peso. Num exame que a gente faz lá, a bioimpedância, ele dá o nível de gordura visceral, né? Que está correlacionado também com a gordura do fígado. E a hora que o paciente ele começa, não digo nem a perder peso, né? Porque lá a gente não olha tanto o peso. Lógico que a gente quer que ele diminua, mas a gente vê o seu percentual de gordura corpórea. Porque às vezes a gente faz um tratamento para o paciente ganhar massa muscular e perder gordura. E aí às vezes o peso dele não abaixa tanto, né? Mas diminuindo o percentual de gordura corpórea, você diminui essa questão da esteatose hepática também. Tá? Voltando na questão dos hipoglicemiantes, né, tanto Victoza quanto os outros, quem usa frequentemente pode causar dependência? Foi uma pergunta da Mônica aí e do Leandro. Pode causar alguma dependência, isso, Rodrigo? Não, metabolicamente não, né? Já é o contrário, Dependência. né, a sibutramina da vida, a fluoxetina. Não. Esse tipo de medicações não causa dependência psíquica, né? Diferente desses que você falou, né? Nesse momento, Anfetaminas, né? fica com a fluoxetina, sibutramina em casa, né? Nessa No, época de isolamento social, você acha que não pode ter um sobreuso, um uso aumentado desse tipo de medicação? Para quem está querendo ou está acostumado com fluoxetina, sibutramina, não pode ter um exagero de consumo aí, não? Pode, com certeza, né? E outra, o organismo da gente, ele é uma máquina muito bem feita. E ele começa a fazer uma questão de, vamos supor, a pessoa usava 20 miligramas de fluoxetina. Depois de algum tempo, essas 20 miligramas não vão fazer o efeito que fazia anteriormente. E aí ela começa a escalonar essa droga para cima, né? Não, vou começar a tomar 2, 3, né? E aí que mora o perigo, porque quanto maior a dosagem que você usa de uma medicação, isso para tudo na vida, né? Maior são os efeitos colaterais, né? Mais o fígado vai ter que metabolizar, né? Então isso aí com certeza aumenta risco, né? Mas voltando Legal. nas canetinhas, né? Ozempic, Saxenda, Victoza, eles não causam dependência não, né? Tem o pessoal perguntando aqui, a mais ou menos o mesmo tema. Jejum intermitente nessa época aqui. Bom, jejum intermitente tem um comentário sobre, e nessa época de isolamento social, ele ajuda, piora, ajuda na ansiedade, piora na ansiedade? Então, É uma pergunta que dá uma live inteira, né, Rodrigo? dá uma live inteira. Pode Mas marcar assim, uma jejum intermitente, comentários aí? vamos fazer uma live. A segunda live só sobre jejum intermitente e É, dietas aí. é isso. Assim, minha opinião, jejum intermitente, ele como é que eu posso falar?
ele é uma coisa que a gente faz quando o básico já não está dando certo, né? Então, vamos supor, o paciente está fazendo uma dieta, tudo, a gente já calculou o nível de carboidrato, proteína, gordura que ele tem que comer, e mesmo assim ele não consegue mais perder peso, né? Aí a gente pode entrar com o jejum intermitente. Tá? Eu acho que inicialmente, principalmente sem acompanhamento médico, e numa época que você tem reclusão, tudo, eu acho que não é uma boa iniciar por agora, né? Eu acho que inicialmente fazendo essa troca de carboidrato por proteína, comendo mais proteína, diminuindo carboidrato, nessa época eu acho que é melhor, tá? Porque o jejum intermitente, principalmente... A contingência aí já. Oi? A V Rocha já falou que ela tá lascada, já pulou direto para a contingência do jejum intermitente. Minha a Vivi, beijo Vivi, tudo de bom aí. Então, Vivi, a questão do jejum intermitente é muito peculiar, tá? Tem gente que se adapta muito rápido e muito fácil, tá? E tem gente que não tolera muito bem, tá? Principalmente quem tem diabéticos é um pouco mais complicado. Tá? O jejum intermitente, pelo próprio nome já diz, ele tem que ser intermitente, ele não pode ser todo dia, né? A ideia do jejum intermitente é você dar um choque no metabolismo, né? Então, você tem jejum intermitente começa com 8, 12, 14, 16, tem gente que faz até de 48 horas, né? Mas tudo isso aí tem que ter uma adaptação metabólica do organismo. Não vai começar a fazer um jejum intermitente aí de 18, 20 horas e pode te dar problema. Muita dor de cabeça, raciocínio fica lento inicialmente, né? Eu acho que não é uma boa estratégia para esse momento que a gente está passando, entendeu? Tá? 2 dias na semana é bacana, é uma estratégia bacana. 2, no máximo até 3 vezes na semana. Depois ir lá e lascar tudo na comida, né? É o grande problema. E outra, a janela que a gente chama, né? A janela que é o tempo que você pode comer, também não adianta, né? Fazer uma montanha aí, né? Tudo tem que ser... Quando tiver em jejum... Liberou, vai para cima e come tudo que quiser, né? Tá? A Neuza tá... Café da manhã com proteína, o café tem que ser sem açúcar. Olha, eu vou comentar essa daí. Pode comentar. Nem sempre, não é nem sempre. Antes do nutrólogo e cardiologista falar, eu acho que não. Acho que se você usar tem açúcares aí de qualidade que melhora. Que nem eu usava muito adoçante. Eu passei a usar açúcar de coco, né? O açúcar de coco que eu achei bacana. Tem aquele demerara também, né? Que também é uma outra opção. O próprio açúcar cristal, o açúcar mascavo. Porque o problema é o refino do açúcar, não é isso? Quanto mais refinado o açúcar, quanto mais refinado, mais puro é o açúcar, né? Puro, eu digo, em ser branquinho, né? Tudo. Ele fica pior, né? Ele não é branco por natureza, né? Ele não é branco por natureza. O melaço, você vê que é escuro, né? Então, o açúcar é justamente isso aí. Quanto mais branco, pior ele fica, né? Então, assim, tem outras alternativas, né? Uma alternativa que eu gosto de passar para os pacientes é o xilitol, né? O xilitol é um adoçante natural, extraído de plantas, né? Lógico que o gosto não vai ser igual ao açúcar refinado, né? Mas tudo é questão de adaptação. Eu, hoje, já tomo café sem nada. Oi, não ouvi. Deve também, mais estraga o café do que ajuda, né? Aí vai de gosto, né? Esse tipo de adoçantes artificiais eu não recomendo, tá? O adoçante, na minha opinião, faz mal, né? Eu não gosto, tá? Eu prefiro que você use... Oi? Adoçante faz mal. Faz mal. Eu não uso. Tem até um post na minha página, no meu Instagram lá, falando só de adoçante. Quem tiver interesse, dá uma lida lá. Eu prefiro que o paciente tome um açúcar, né? Lógico, em pouca quantidade, do que um adoçante, né? Tá? Eu tomo adoçante, né? Mas eu tenho diminuído, porque é uma questão de adaptação. Que nem eu tomo café, né? Gosto de café.
Então, eu tomo bastante café durante o dia. Eu fui me adaptar, eu tomo de manhã com açúcar, né, açúcar de coco, por exemplo, e depois eu vou tomando sem nada, ele puro. Você aprende a sentir até o gosto melhor do café e tudo mais, né? Né? Aqui Agora, a Marlene Santana aqui falando que eu não consigo, se eu precisar eu estou ferrado. Marlene, conseguir ou não conseguir é uma questão de foco, né, e determinação, né? Lógico que a gente não vai tirar tudo de uma vez, mas você começa reduzindo a quantidade, né? Eu hoje, como eu estava falando, eu tomo sem nada, café sem nada. Quem me conhece sabe, né? Mas não foi de um dia para a noite. Eu fui gradativamente reduzindo isso e hoje eu não consigo mais tomar café com açúcar. É a mesma coisa. é, eu sinto que o café é um alimento mais saboroso, né? Eu consigo degustar melhor o café sem nada, né? Mas isso aí é progressivamente você vai. a Marisa está perguntando sobre os remédios para emagrecer. Eu já tinha praticamente respondeu que nessa época, Mari, eu não recomendo, não acho legal, porque é um momento que está passando por uma movimentação psicológica muito grande. Quem me conhece, a gente acaba às vezes passando pela situação do emagrecimento, porque eu faço terapia corporal para pacientes, redução de medida, tal, e sempre vem associado às questões de emagrecimento, que eu mando para o Rodrigo, mando para o nutricionista. Mas quando tem minha opinião, eu procuro, não gosto de prescrever ansiolíticos. Eu acho que, né, ou fluoxetina, sibutramina, qualquer um desses, porque eu não gosto de mexer em nada em questão central. Eu acho que o central tem que estar pronto para a mudança da rotina, né? E não tem que ser burlado da rotina. É a minha É, opinião. eu falo Não ser que sempre dura, né? assim, eu acho que tem pacientes e pacientes, né, Marcos? Então, tem pacientes que necessitam de uma ajuda um pouco maior, falando um pouco da questão de compulsão alimentar mesmo, né? Compulsão alimentar é uma doença, tá? Que às vezes tem que ser tratada com medicação, sim, tá? Só que isso é uma fração dos pacientes, né? Com certeza, a mudança de estilo de vida e a melhora da dieta e a prática da atividade física vai resolver 90% das questões de obesidade, para mais até, da questão da obesidade, né? Mas tem pacientes que às vezes são compulsivos demais e às vezes eles se dão bem com algum tipo de medicação. Fluoxetina e sibutramina eu não uso no meu consultório, né? Eu acho que tem outros tipos de medicação, tanto efeito rebote, tanto efeito metabólico, eu não acho bacana, tá? Se você A gente, quiser, pode falar. a gente tem minutos, porque o Instagram, com uma hora, ele derruba a live. Então, Ah, eu tenho entendi. feito até uma hora, tá bom? Beleza. Caso aconteça, a gente abre de novo a live e a gente começa. Mas para não ficar muito extenso, essa live fica salva, tá? No Stories, tá? Por um dia e também fica gravado. O pessoal pode assistir depois no YouTube. Eu vou mandar o link para o Rodrigo também publicar, se ele quiser, mas fica no meu canal do YouTube, que é o @drmarcoskawasaki. Para finalizar, que a gente tem aí uma síntese rápida aí. O pessoal comentou bastante sobre, a gente falou bastante sobre essas questões da compulsão. Uma compulsão, bebida alcoólica, o pessoal falou que está difícil controlar a bebida alcoólica para assistir as lives. Ainda mais Tem, as lives, né? quando me perguntam, eu falo que toma pelo menos uma taça de vinho que tem resveratrol junto e ajuda, ajuda a Melhor, eliminar. né? Melhor que cerveja. Jogo rápido, entre fermentado, cerveja, vinho, vodka, uísque, qual que é o menos pior? Ou não tem? É quantidade, né? É quantidade. Tá? Mas entre eles, eu prefiro, assim, cerveja eu tomo, não vou falar que eu não tomo, mas o grande problema é a quantidade que você vai tomar. Cerveja você consegue tomar 10, entendeu? Vinho, você já não consegue tomar 10 taças, né? Gin também, você não consegue tomar 10, até uns que conseguem, a gente até conhece, né? Mas, mas é mais difícil, né? Então, tudo é questão de quantidade, tá? Porque aí você tem a quantidade tanto do álcool, os malefícios do álcool, quanto a quantidade calórica. Legal. Compulsão alimentar, então, tem tratamento? Tem tratamento, tá? Resumindo, melhora de qualidade de vida, melhora alimentar,
prática de atividade física, fazer coisas prazerosas que você possa ter, mesmo até yoga, meditação, tudo isso aí ajuda bastante nessa questão de compulsão, tá? Compulsão é uma coisa séria, é uma doença, tá? Que acarreta muitas doenças subsequentes, como pressão alta, obesidade, diabetes, colesterol, né? E tem que ser encarada de uma forma séria. Né? A obesidade geralmente está associada com a compulsão alimentar. Por volta de 70% dos pacientes com obesidade mórbida tem um quê de compulsão alimentar. Né? Então, ela tem que ser tratada de uma forma séria. Psiquiátrico ou psicológico? Ou é metabólico? Não entendi. A compulsão, ela é de origem psiquiátrica ou psicológica ou metabólica? Então, a compulsão, ela tem um quê, que eles falam também, que é genético. Tem pessoas que têm um quê genético disso, mas ela tem uma questão psicológica envolvida também, tá? E é tudo uma questão de vir uma bola de neve. O paciente que ele já tem uma compulsão, ele já tem um peso maior, ele já come alimentos mais calóricos e com uma carga glicêmica maior, e aí já tem um ciclo de insulina, né, de altos e baixos de insulina, e isso vai se perpetuando e ele vai ganhando peso ao longo da vida. Né? Então a gente tem que ter uma quebra em algum momento que a gente fala, chega, né? Chega, vou mudar o estilo de vida, vou iniciar uma atividade física, vou começar a pensar em mim, mudando a questão alimentar, né? Legal. Rodrigo, tiveram 2 temas aí que o pessoal perguntou mais. Vou deixar aqui um convite para a gente fazer duas lives a mais aí no decorrer das semanas. Uma sobre jejum intermitente, topa fazer uma? Vamos fazer. E uma outra sobre, eu vou usar a pergunta que fizeram aqui, ó. Bebida alcoólica, qual a menos pior? Lá do Leandro. Bebida, qual a menos pior? Vamos fazer uma. A gente pode até pegar de repente pegar outro cardiologista, que é o Dr. André Gasparotto, e fazer essa live em 3 comentando qual tipo de bebida é a menos pior. Vamos sim. E de repente finalizar com a harmonização de bebida. Isso. Fechar a nossa live de jejum intermitente. E queria já agradecer, até por você ter um tempo de sintetizar, que a gente está aí com 2 para 3 minutinhos para acabar. Queria agradecer você pela participação. Acho que a live foi muito legal. Obrigado aí pelo convite. Aí. Vai ficar então no direct, no Stories, né, por mais 24 horas. A gravação vai ficar disponível no YouTube, no @drmarcoskawasaki, que é o meu perfil. Se você quiser escrever o seu perfil aí nos comentários. Vou por aqui, ó. Mas aí, Rodrigo. Vamos lá. Vou mandar aqui, doutor.rodrigo Rizegato, meu Instagram, tá? Eu não sou tão articulado ainda na questão internet, eu não tenho canal de YouTube e tudo, mas eu vou fazer um para colocar aqui a nossa live, e aí eu vou começar a gravar uns vídeos aí, desenrolar. Angela Verri, minha amiga do Rio de Janeiro, adora tomar um vinho e um whisky Cardu. Tô devendo mandar um whisky Cardu para ela, que ela adora. Tá sempre nas lives. Pode acumular o vinho para o final de semana? Pode, Angela. Você pode tudo. Você é uma vitoriosa na... Eu sei dessas superações. Você pode tomar tudo, não com moderação. A Maria do Carmo Nepomuceno, também paciente minha aqui de São Paulo, top também. Está sempre junto lá da nossa clínica. O Dorian está te botando numa sinuca aí, a harmonização do petisco já lascou tudo aí. Né? Aí a gente conversa em off, Dorian. Bom, Rodrigão, obrigado. Obrigado, gostaria de agradecer aí o convite. Gostaria de agradecer a todo mundo aí. Por uma semana aí para frente, sobre jejum intermitente. Depois, eu acho que seria legal a gente comentar um pouquinho dessa bebida alcoólica, que é um tema que eu estou querendo explorar, porque no